Oi, pessoal. Olha, tem uma mensagem profética aí circulando bastante sobre o futuro do Brasil, né? E ela tem gerado muita discussão. Então, o que a gente vai fazer aqui é dar uma olhada mais de perto, decompor essa mensagem de forma bem neutra, para a gente entender os pontos principais dela, as ações que ela propõe e as promessas que ela faz. O nosso objetivo é só organizar a informação para todo mundo conseguir entender melhor. E o ponto de partida, o coração da mensagem, é essa frase aqui, que é bem impactante. Deus vai mandar o juízo sobre o Brasil. Essa é a premissa central de toda a visão que a gente vai explorar. É daqui que toda a narrativa se desenrola, já estabelecendo um tom de muita urgência e seriedade. Beleza, para a gente conseguir entender essa mensagem que tem várias camadas, né? A gente dividiu a nossa análise em 5 partes. Primeiro, a gente vai ver a visão em si. Depois, o porquê desse juízo, segundo a mensagem. Aí vem o chamado à ação, a promessa de um avivamento e, por último, as lições que se pode tirar de tudo isso. Então vamos lá, começando pelo começo. A primeira parte é sobre a revelação central em si. Como é que essa visão teria aparecido, quando? Vamos entender os detalhes de como isso teria sido recebido de acordo com a mensagem original. E olha que interessante, a mensagem já começa dando um contexto bem específico, sabe? Para dar um peso maior. O relato diz que o autor foi acordado às 13h30 da manhã do dia 18 de novembro com a instrução para escrever o que estava sendo revelado. Esse processo teria ido até às 5 da manhã. Ou seja, a revelação é colocada como um evento noturno, urgente mesmo. E o que essa visão dizia exatamente? Os detalhes são bem fortes. Primeiro, fala de uma intervenção divina direta, com o Senhor descendo com o seu exército. A consequência disso, um abalo gigantesco na estrutura do país. Um evento tão marcante que, segundo a mensagem, todo mundo saberia que veio de Deus. E o curioso é que no meio disso tudo, seria a hora de começar um grande e poderoso avivamento. Ok, mas para sustentar essa ideia de que o evento é inevitável, a mensagem busca um apoio na Bíblia. E a referência usada é Isaías 14:27. Essa passagem é usada para argumentar que aquilo que Deus decide, ninguém pode mudar. A lógica é, se a ordem veio do Senhor dos Exércitos, nenhuma força humana poderia impedir. Isso tudo levanta uma pergunta, né? Se um juízo está vindo, por quê? E é isso que a gente vai ver agora, na segunda parte. A mensagem aponta para uma causa, uma raiz bem espiritual. Vamos entender como isso é explicado. Então, a grande questão aqui é: por que uma ação tão drástica seria necessária para o Brasil? E a resposta que a mensagem dá não é política, não é social. A raiz do problema seria totalmente espiritual. A mensagem identifica um culpado, digamos assim, uma força espiritual chamada de espírito de Jezabel. Na Bíblia, a figura de Jezabel está ligada à idolatria, perseguição e imoralidade. E aqui, esse termo é usado para falar de uma influência espiritual no país ligada a altares e sacrifícios. E para dar um exemplo do que seria um ato condenável, a fonte até menciona o sacrifício de crianças a Moloque, que era uma prática antiga e totalmente proibida na Bíblia. E para reforçar essa ideia de que Deus está no controle de tudo, inclusive de quem governa, a mensagem traz outra referência, lá do livro de Daniel. Essa passagem é usada para argumentar que é Deus quem, no fim das contas, tem o poder de colocar e tirar governantes e de trazer à luz o que está escondido, controlando o rumo da história. Certo. Diante de um cenário desses, o que fazer? A terceira parte da nossa análise é justamente sobre isso, o chamado para a ação. Quais são os passos que a mensagem diz que precisam ser tomados? A resposta que se propõe é, na verdade, uma série de atos bem simbólicos, todos com base na Bíblia. O primeiro passo, por exemplo, vem lá do profeta Joel. Tocar a trombeta, que é tipo um alarme, um alerta de urgência. O segundo é reunir o povo e fazer um jejum, como um ato de arrependimento. O terceiro, um clamor coletivo por misericórdia. E o último passo é aplicar simbolicamente o sangue da nova aliança sobre o país, uma referência cristã à redenção. E um ponto super importante que a mensagem bate na tecla é que essa resposta não é algo para se fazer sozinho, no individual. A ênfase é na união. A ideia é que seja um ato coletivo, um grupo de pessoas se juntando para representar a nação do Brasil diante de Deus, quase como se estivessem num tribunal espiritual. Ok, mas e depois? Qual seria o resultado final de todo esse processo de juízo e ação? A quarta parte da mensagem fala justamente da promessa que vem depois, um avivamento. Vamos dar uma olhada nessa dualidade. Esse contraste aqui é bem legal para a gente entender a ideia. De um lado você tem o juízo, estrutura abalada, fogo devorador, um cenário bem pesado.
Mas do outro lado tem a promessa do avivamento, a glória de Deus enchendo a terra, muito louvor e o surgimento de um novo Brasil. E para descrever o tamanho desse avivamento, a mensagem usa uma linguagem bem poética que vem lá do profeta Abacuque. No livro dele, Abacuque descreve uma visão da manifestação de Deus com muito poder e glória. A citação quer passar essa imagem de uma presença divina tão forte, tão poderosa, que o brilho dela preenche absolutamente tudo. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. E agora, na última parte, a gente vai ver o seguinte: diante de tudo isso, o que fazer na prática? Quais são as lições que a própria mensagem sugere que a gente tire? Então, a mensagem termina com algumas direções bem práticas. A primeira é um chamado para levar a vida cristã mais a sério. Depois, continuar orando pela nação e sempre tentar entender os acontecimentos por uma lente espiritual. Também sugere alguns atos proféticos, como proclamar que a identidade original do Brasil é de terra de Santa Cruz e usar simbolicamente o sangue de Jesus para purificar e redimir o território. E para fechar tudo, a mensagem se ampara numa última passagem, o Salmo 50. Esse trecho é usado como se fosse a convocação final, sabe? Um chamado de Deus para que os fiéis, aqueles que fizeram uma aliança com Ele através do sacrifício, se reúnam e se apresentem nesse momento de juízo. Depois de olhar todos esses pontos, a gente fica com uma pergunta bem profunda, que a própria mensagem levanta. Não importa qual seja a crença de cada um. A pergunta é: qual é o verdadeiro papel da fé e da espiritualidade na história, na trajetória de uma nação inteira? É uma reflexão que vai bem além dessa mensagem específica, né?